O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, a igreja celebra hoje solenemente a festa de São José, esposo de Maria. É verdade que isso não é novidade para ninguém, dia 19 de março, dia de São José. Mas a igreja faz questão de dizer isso: São José, esposo de Maria. Da dignidade da bem-aventurada Virgem Maria, São José participa ativamente. A Sagrada Escritura o apresenta como sendo justo, obediente e que, portanto, na santidade que advém de uma escuta profunda de Deus, de uma intimidade com a Sagrada Escritura, mas faz questão de dizer que essa santidade também está intimamente ligada à dignidade da bem-aventurada Virgem Maria, que ele se uniu pelo vínculo do matrimônio. O Papa João Paulo II, quando fala do matrimônio de São José e da bem-aventurada Virgem, e lembrando o Evangelho que diz que antes de viverem juntos, ela concebeu pela ação do Espírito Santo, ele faz questão de lembrar que os dois já estavam casados de forma legal, porém, ainda não tinham habitado no mesmo teto, naquela modalidade da tradição hebraica do tempo de José e de Maria, que casavam-se primeiramente no papel, digamos assim, publicamente, e só depois de um tempo é que iriam morar juntos na mesma casa. São José, por amor, resolveu então abandonar Maria em segredo, não querendo denunciá-la publicamente, porque sobre ela seria colocado o peso da lei. Então, por um grande amor que nutre pela bem-aventurada Virgem Maria, resolveu abandoná-la em segredo. Mas esse abandono não exime a sua vida de uma pronta escuta de Deus, porque quando Deus lhe falou em sonho através do anjo, ele não questionou em nenhum momento. Imediatamente, diz o Evangelho, que acordou e fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Aqui é aplicado também à vida de São José a mesma prontidão de obediência da bem-aventurada Virgem Maria, que respondeu ao anjo: faça-se em mim segundo a sua palavra, respondendo ao desejo de Deus, à vontade de Deus. A ação de São José, embora ele não tenha dito palavra nenhuma, mas a ação de São José revela exatamente uma entrega total de sua vontade, da sua liberdade, de toda a sua vida para obedecer exclusivamente a Deus. Acordou
e fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Cumpriu exatamente conforme o anjo do Senhor havia mandado. A Sagrada Escritura diz que ao Deus que se revela deve-se a obediência da fé. Estas palavras foram aplicadas à bem-aventurada Virgem Maria, inclusive quando Isabel, tomada da graça do Espírito Santo, proclama que a minha bem-aventurada Virgem Maria é feliz. Feliz aquela que acreditou, porque se cumprirão todas as palavras que da parte do Senhor te foram ditas. Seguramente, e o Papa João Paulo II diz isso, essas palavras podem ser aplicadas extensivamente à pessoa de São José, porque é bem-aventurado porque acreditou firmemente ao Deus que se revelou numa revelação subjetiva, é verdade, porque o sonho é sempre uma revelação subjetiva. Somente aquele que sonha é que sabe o conteúdo do sonho. Mas mesmo sendo nessa revelação subjetiva, particular, que talvez contando a outras pessoas, outros custassem a acreditar naquilo que ele estava dizendo, porque imagina São José dizendo para um amigo que cresceu ali com ele, que sabe que ele se casou com a Virgem Maria, uma moça muito bela daquela região, dizendo assim: olha, ela está grávida, eu não sou o pai, é pela ação do Espírito Santo, e teve um anjo que me falou em sonho que eu tenho que recebê-la como minha esposa, não posso ter medo de recebê-la como minha esposa, porque isso vem da parte de Deus. Humanamente, esse amigo poderia dizer qualquer outra coisa para ele, talvez até dizer assim: você é bobo de acreditar em tudo isso, porque foi uma revelação subjetiva, só ele e Deus, nessa locução interior, nesse sonho que que é subjetivo, mas ele acredita firmemente que foi Deus quem falou e obedece prontamente. É uma obediência de fé. Ao Deus que se revela deve-se a obediência de fé. Ele conseguiu identificar a vontade de Deus nesse sonho e obedeceu prontamente. E é uma obediência silenciosa. Foi ao encontro de Maria, fez conforme o anjo do Senhor havia mandado, recebeu Maria por sua esposa, deu o nome ao menino. Juridicamente, ele se tornou o pai adotivo, deu o nome ao menino, tem toda a responsabilidade jurídica de prover depois a casa de Nazaré, de educar o filho, e isso garante a Jesus o título messiânico. José tem uma função importantíssima na história da salvação, por conta dessa responsabilidade jurídica. O messianismo de Jesus, o título messiânico é garantido. Vem da descendência de Davi. José é da descendência de Davi. O pai é que garante a descendência. Dando o nome ao menino, ele garante o título messiânico. Será então por conta de José que toda aquela profecia do Antigo Testamento, inclusive dita aqui no livro de Samuel, se cumprirá para a história da salvação. Ele é filho de Davi e garante a Jesus o título messiânico. Mas de tudo aquilo que se destaca, o bem-aventurado João Paulo II escreveu uma carta, uma exortação apostólica, falando sobre a figura e a missão de São José na vida da igreja. Quando se celebrou o aniversário, o centenário da publicação de uma outra carta encíclica que o Papa Leão XIII também tinha escrito sobre São José. O Papa quis retomar, depois de 100 anos, quis retomar essa devoção, essa figura tão importante da missão de São José na vida de Cristo e na vida da igreja. E relembrou várias coisas que o Papa Leão XIII já havia dito e trouxe algumas novidades. Falou dessa obediência de fé, falou da dignidade que São José recebe, da dignidade da bem-aventurada Virgem Maria, falando de uma dignidade de tão alto nível que é aplicado à pessoa da bem-aventurada Virgem Maria, que é toda santa, na hierarquia de todos os santos ela ocupa um lugar de destaque, e que
abaixo dela vem São José, que participa dessa dignidade. Mas destacou algo que o texto do Evangelho já destaca também: o silêncio de São José. Que não é um silêncio morto, não é um silêncio também de não concordar com as coisas que estão acontecendo, porque o silêncio pode ter essa dimensão, um silêncio que demonstra um vazio interior, portanto de morte. O silêncio que pode ser uma demonstração de não estar concordando com nada, então eu prefiro não falar porque eu não estou concordando com nada, então fica num silêncio, que é um silêncio vazio também. Mas aqui apresenta um silêncio contemplativo, o silêncio de quem está disposto a ouvir Deus. Eu sempre gosto de fazer esse comentário, hoje pela manhã já fiz também, na missa que nós celebramos lá na Capela São José, lembrando a figura dos ícones orientais, e sobretudo nos ícones pintados na tradição, escritos na tradição oriental. São José é apresentado com orelhas grandes e boca pequena, exatamente para caracterizar a dimensão da escuta. Só é capaz de obedecer a Deus aquele que escuta. Escutar mais e falar menos. Escutar mais Deus e falar menos. Escutar para obedecer prontamente, tal como São José fez. Fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Por quê? Porque escutou. Tem os ouvidos abertos para escutar Deus. Fala pouco. Aliás, nós não encontramos nenhuma palavra de São José na Sagrada Escritura. Nenhuma. Maria Santíssima ainda respondeu: faça-se em mim segundo a sua palavra. Como é que se vai dar isso? Porque eu não conheço o homem. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Depois todo o cântico do Magnífica. São José fica em silêncio. É um silêncio obediente. É um silêncio de contemplação. Eu recolhi o Santo Padre, o Papa João Paulo II, ao falar do silêncio, evoca a pessoa de Santa Teresa d'Ávila, porque diz, por causa dessa dimensão contemplativa do silêncio de São José, é que na reforma do Carmelo, Santa Teresa apresentava São José como modelo de devoção para as monjas. Santa Teresa de Jesus dizia: primeiro, tomei a São José por meu advogado e protetor, e não me lembro de ter lhe pedido algo que não me atendesse. É de pasmar a enormidade de graças que Deus tem me concedido por sua intercessão, e o número de perigos na alma e do corpo de que tem me livrado. Mas, quando fala do silêncio, Santa Teresa diz assim: Santa Teresa, ao dar às suas filhas Maria por mãe e modelo, deixou-lhes por pai e Senhor São José. A ele, que era santa, que as carmelitas recorram em suas necessidades, pois sabe por experiência que em todas socorre. Assim como São José esteve presente na terra, assim o faz no céu quando lhe pede. E deseja particularmente que o tomem por mestre de oração e aprendam dele o trato contínuo com o Senhor e as virtudes próprias da vida escondida com Cristo em Deus. Porque o que nós identificamos em São José é exatamente isso: é uma vida escondida, no silêncio interior, contemplando o Senhor. Ele obedece, e é uma figura importante, extremamente importante, porque Deus colocou nas mãos de São José os seus dois maiores e mais preciosos tesouros na terra: a pessoa da bem-aventurada Virgem Maria e Jesus, para que ele fosse o pai e o provedor da casa da Sagrada Família de Nazaré. Tinha função de ensinar, como tradição própria do povo hebreu, ensinar a Jesus o seu ofício, aquilo que ele sabia fazer. Ensinou a Jesus, educou Jesus na lei do judaísmo, educou a Jesus nas tradições do povo hebreu. Os primeiros passos de Jesus foi ele quem conduziu um grande tesouro, que é modelo também para as famílias, para os pais de família, modelo para aquele que quer crescer na santidade, na vida conjugal. Mas o fato é que
para a nossa vida, em que nós buscamos também essa dimensão contemplativa, a figura de São José é muito importante. Primeiro, nessa dimensão da escuta, de saber escutar Deus, porque só obedece aquele que é capaz de escutar. E a esse Deus que se revela, é preciso dar um consentimento com toda a liberdade, um consentimento de vontade total para obedecer ao Deus que se revela. E depois, essa dimensão de um silêncio contemplativo, de um silêncio fecundo, que nos leva a crescer na virtude. Então é preciso aprender de São José, a escutar mais e a falar menos. Porque quando a gente escuta mais, a gente cresce na virtude. Buscar São José como padroeiro, como intercessor, é algo muito valioso, muito valioso. Confiar a nossa vida nas mãos de São José. E por fim, a graça que Deus tem nos concedido de progredir nos sonhos que são os sonhos de Deus para a nossa vida, para a vida da comunidade Kênesis. E que Deus providencialmente nos dá a oportunidade de confiá-los a São José, que a exemplo do grande patriarca do Antigo Testamento, José do Egito, Deus se revela em sonhos e os sonhos de Deus se concretizam na vida de São José. Deus sonhou e, com a graça que lhe é própria, tem dado a oportunidade de que realizemos, na medida do esforço que nós fazemos também para cumprir com a vontade de Deus. E hoje nós entregamos aquilo que Deus tem nos proporcionado ao patrocínio de São José. A devoção a São José por Santa Teresa diz exatamente isso: tomei a São José por meu advogado e protetor e não me lembro de ter pedido algo que não me atendesse. É de pasmar a enormidade de graças que Deus tem me concedido por sua intercessão. Depois ela ainda diz assim: quisera persuadir o mundo inteiro a ser devoto deste glorioso santo, pela grande experiência que tenho dos bens que ele concede. Contento-me, porém, em pedir, pelo amor de Deus, que o experimente quem nele crer e verá por si mesmo, que imensos bens é recomendar-se o cristão ao glorioso patriarca e ser seu devoto. Nós entendemos que, segundo as nossas possibilidades humanas, nós não conseguimos realizar os sonhos que Deus tem para a comunidade. Mas, quando nós nos valemos do patrocínio de São José, da intercessão de São José, e pelo exemplo que Santa Teresa dá, em cada Carmelo, Santa Teresa sempre dizia que tinha que ter uma imagem de São José, porque onde está São José, que é pai e provedor da igreja, pai e cuidador da família de Nazaré, onde está São José, nada falta. Então é preciso fomentar essa devoção a São José, rezar mais a São José. Porque nós temos certeza que, a partir de confiar os nossos projetos à intercessão de São José, nós experimentaremos a mesma providência que Santa Teresa experimentou. Tomei a São José por meu advogado e protetor, e não me lembro de ter lhe pedido algo que não me atendesse. É de pasmar a enormidade de graças que me tem concedido por sua intercessão, e o número de perigos da alma e do corpo que tem me livrado. É uma devoção muito fecunda que certamente vai fazer muito bem para a vida da nossa comunidade. Por isso que hoje nós queremos confiar todos os nossos projetos à intercessão de São José, nos valer da intercessão de São José. E certamente nós conseguiremos atingir os nossos objetivos, que é para a edificação da nossa alma, para fazer com que essa espiritualidade chegue a outros corações. São José certamente nos ajudará e vai continuar nos ensinando a obedecer prontamente a Deus, a escutar mais, a silenciar para viver a contemplação, e aí nós vamos atingindo o objetivo, que é da santificação pessoal, e de, a partir da nossa santificação pessoal, a partir daquilo que Deus preparou para nós com a vida da comunidade, levar para os outros também a graça da santificação. Confiemos hoje os nossos projetos. Hoje nós damos início a um grande passo, que é confiar os
colaboradores, os benfeitores da comunidade Kenosis ao patrocínio de São José. A rigor, nós não sabemos quem serão esses benfeitores. Por isso que hoje nós vamos consagrar a São José as fichas em branco. Em branco, não estão preenchidas ainda. Vamos consagrar na fé, que alguns de nós já temos experimentado ao falar dos nossos projetos, e as pessoas têm desejado fazer parte antes que a gente termine de explicar o que é. Eu, pelo menos, tenho vivido essa experiência. Antes de terminar de explicar o que é, as pessoas têm dito assim para mim: eu posso fazer parte? Para mim está implícito a graça de Deus, que quer progresso para essa espiritualidade, que quer progresso para essa comunidade. Por isso nós vamos consagrar essas pessoas que já estão no coração de Deus. E Deus, pela intercessão de São José, fará com que os sonhos de que esse carisma, essa espiritualidade cresça, fará com que esses sonhos se realizem. Essa é a nossa oração desta noite. Consagrar ao coração de Deus, pela intercessão de São José, os nossos sonhos, os nossos projetos. Fiquemos de pé e vamos rezar então. Nessa certeza que Santa Teresa nos ensina: tomei a São José por meu advogado e protetor, e não me lembro de ter lhe pedido algo que não me atendesse. José, o José do Egito, é conhecido como sonhador. Inclusive, os seus irmãos diziam isso: vem aí o sonhador. Era até não era um elogio, né? Estavam caçoando dele, porque ele sempre queria apresentar os sonhos. E os irmãos diziam: vem aí o sonhador. E algumas vezes diziam até: você está querendo ser maior do que nós, melhor do que nós. Mas eram sonhos de Deus, não eram sonhos simplesmente de José. Até que depois disseram aos irmãos que caçoavam dele: ide a José, ide a José, e fazei o que ele vos disser. Que foram palavras aplicadas depois à pessoa de Nosso Senhor. Nossa Senhora disse: vai lá para Jesus e fazei tudo o que ele vos disser. O sonhador. E depois, na mesma linha, São José, o grande patriarca da história da salvação, é o sonhador. Deus fala com ele em sonho. Falou com ele em sonho para aceitar Maria como esposa, para dar o nome a Jesus. Depois, em sonho, avisou de toda a perseguição que Herodes estava fazendo ao menino, que já tinha cessado a perseguição, que podia voltar para sua terra natal. Já é um sonhador também. Nós queremos nos associar aos sonhos dos grandes sonhadores da Escritura, que não queriam outra coisa senão que a salvação se concretizasse para as vidas. Sonhemos. Não é proibido sonhar. E depois, nós não queremos dizer assim: nós sonhamos e Deus tem que realizar os nossos sonhos. Nós aceitamos o desejo de Deus, o sonho de Deus para a nossa vida. E que o sonho de Deus se realize segundo a própria vontade de Deus. E nós vamos colaborando para que o sonho de Deus se realize. É a vontade de Deus que se cumpre, não a nossa vontade, para que Deus faça a nossa vontade, mas é para que a vontade de Deus se realize com os nossos ouvidos, se realize com os nossos ouvidos abertos, para que façamos então a sua vontade. Peçamos a Deus hoje então pelos nossos projetos. Você sabe quais são esses projetos, sonho de Deus para essa comunidade, aquilo que nós assumimos na fé e que nós queremos confiar hoje ao patrocínio de São José. Nós queremos nos valer hoje da intercessão do Teu Pai adotivo. Nós queremos nos colocar como escravos da Tua promessa, para viver segundo a Tua vontade, ó Deus, não a nossa. Dá-nos ouvidos atentos, ó Deus, para escutar a Sua vontade, para Te ouvir mais. Dá-nos, Senhor, uma moderação no falar, para que falemos só aquilo que edifica. Dá-nos, Senhor, a graça de, diante dos
os sonhos todos que o Senhor tem sonhado para nós, que busquemos em primeiro lugar fazer a Tua vontade, não a nossa. Nós apresentamos os nossos sonhos diante de Ti, Senhor, pelo patrocínio de São José. Vamos pedir agora a intercessão de São José para que tenhamos uma alma contemplativa, para que escutemos mais a Deus. Pensa isso, dá-me, Senhor, ouvidos para Te ouvir, para que sejamos edificados na fé, para que a Tua palavra entre pelos ouvidos e purifique a nossa vida de fé, Senhor. Nós queremos ter um olhar contemplativo, nós queremos, Senhor, ter uma vida de contemplação, para que façamos silêncio interior e deixemos a voz de Deus falar. Dá-nos, Senhor, esta graça.